Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Nareli Tavares Rodrigues e Mello. Estarei com vocês nesse bloco 2 do módulo 2, Dimensão Pedagógica, para trabalhar um pouquinho sobre o potencial pedagógico das TDICs no processo de ensino-aprendizagem. Retomaremos a conversa que iniciamos no módulo 1, e eu vou trazer novos referenciais, novas reflexões, novos estudos. Eu espero que vocês gostem. Bom, para a gente iniciar, eu preciso retomar um pouco uma conversa que a gente começou lá no módulo 1. Na verdade, eu citei por alto, né, o termo do determinismo tecnológico. Essa é uma corrente teórica, tá? Que, segundo as autoras Raquel Correa e Betânia Jeremias, 2013, foi usada pela primeira vez pelo sociólogo norte-americano Thorstein Veblen, né? Acho que é assim a pronúncia. Mas foi utilizado em textos em que ele analisa as relações entre o automatismo técnico e os mercados capitalistas. Como Thorstein Veblen viveu no século XIX, ele associou o surgimento das tecnologias daquela época ao progresso, né? Portanto, a principal compreensão dele é exatamente essa, né? Então, Feinberg, 1991, ele dá uma conceituação que a gente pode compreender, né? Determinismo tecnológico se baseia na suposição de que as tecnologias teriam uma lógica funcional autônoma que poderia ser explicada sem se fazer referência à sociedade. Bom, essas visões deterministas sobre a tecnologia, elas são interessantes, né? A gente precisa admitir isso, porque diz que a tecnologia por si só já gera mudanças, mudanças de nível social, de nível de relações, no nível cognitivo, mudanças que têm a ver com a nossa forma de nos relacionar com o mundo. E até certo ponto, a gente concorda com essa tese, né? Porque a gente consegue perceber, a gente vê como as tecnologias geraram uma série de transformações, não somente pelo advento das novas tecnologias, mas também uma revolução, que a gente pode até ousar dizer que foi radical, né? Na concepção de cada sujeito sobre o mundo, né? Em relação ao mundo. Então, é importante que a gente saiba que há críticos e há entusiastas dessa corrente teórica, e saber também dos limites e das percepções que ela nos apresenta. Bom, a percepção principal é a base do conceito de determinismo tecnológico, né? Que é a de reconhecimento que o advento das novas tecnologias são um marco importante de transformação no tecido social, a ponto de influenciar estruturas e possibilitar mudanças, né? Essa é a base, né? O cerne da questão do determinismo tecnológico, né? No módulo 1, inclusive, eu explanei um pouquinho sobre as revoluções industriais e sobre como elas impactaram a sociedade, mudando comportamentos, valores, relações, organizações sociais, enfim, o estudo das revoluções industriais é um ótimo começo para a gente entender essa percepção e essa abrangência do determinismo teórico como uma corrente teórica, né? Ou determinismo tecnológico como uma corrente teórica. Bom, as limitações, elas vêm exatamente pela problemática dessa ideia, né? Bom, primeiro o determinismo tecnológico, ele é baseado na ideia de que a tecnologia determina a sociedade, né? E é exatamente a sua limitação, né? Porque aí perde-se o protagonismo dos sujeitos, né? Bom, o Manuel Castro, quando eu estava falando sobre ele no módulo 1, ele apresentou a seguinte reflexão, né? A gente precisa compreender que não é a tecnologia que determina a sociedade, é o contrário. É a sociedade que dá forma à tecnologia de acordo com as suas necessidades, valores, interesses e pessoas que utilizam as tecnologias, né? Bom, para facilitar a compreensão, eu trouxe duas exemplificações, ok? Eu espero que vocês entendam elas, né? Eu sei que vai ser um pouco extenso, né? Pode ser até um pouco complicado, mas
Bora lá, bora tentar entender, tá? Bom, a primeira é essa charge de Arionauro, né? É uma ilustração muito cômica, né, de como estariam as nossas relações hoje em dia com as tecnologias. O filho está no quarto, com o seu celular, né? O almoço está servido, está pronto, e os pais utilizam o celular para chamar ele para comer, né? Então, a mensagem que é enviada para o filho é: Oi, filho, eu e sua mãe estamos com saudade, esperando você para jantar. Bom, a gente percebe aí que há um distanciamento, uma distância, né? A criança que está imersa no cyberespaço, né? Que está imersa no virtual e a ponto de deixar os pais com saudade, né? E também, né, o fato de se utilizar o celular, né, mensagem de texto, enfim, como comunicação que poderia ser só bater a porta, abrir, convidar, né? Então, nesse caso, essa ilustração, né, essa charge, a gente consegue compreender quais são as implicações do determinismo tecnológico, né? Que ela implica nas mudanças radicais de como a gente está vivendo, né? O nosso cotidiano, a ponto de definir as nossas vidas, né? Nossas rotinas, a ponto de definir as nossas relações. Nesse ponto de vista, a relação do sujeito com a tecnologia ela é unidirecional, né? Então, Chandler, em 1995, ele escreve o seguinte: sobre tal ponto de vista, argumenta-se que a tecnologia segue um curso particular de acordo com as suas próprias leis e se desenvolve no âmbito externo ao social, como um fator exógeno, como uma dinâmica própria, como se fosse um fenômeno natural que responde aos seus próprios princípios e ao qual ao homem só restaria o esforço por adaptar-se, né? Essa ilustração é da percepção clara de determinismo tecnológico, né? Que é a ideia de que a gente vai ter que se adaptar, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, e é a tecnologia que determina as nossas vidas, o nosso cotidiano, nossas relações, né? O segundo exemplo que eu trago para vocês é um exemplo interessante, né? E eu corro o risco, né, de até complicar a explicação do termo, né, do conceito da corrente teórica de determinismo tecnológico, mas bora lá, tá? São os protestos de junho de 2013 no Brasil, vocês lembram? Bom, essa imagem emblemática, ela rodou o mundo, né, e é a melhor ilustração das manifestações daquele ano, né? Para quem não se lembra, os protestos iniciaram contra os aumentos das tarifas do transporte público, mas à medida que foram acontecendo, né, sendo convocadas, elas revelaram a insatisfação generalizada da população brasileira, né, com a classe política, com a corrupção, com os gastos na Copa de 2014, com a Copa de 2014, que ainda ia acontecer, né, com a falta de investimento em saúde, educação, segurança pública. Qualquer insatisfação de um grupo, de uma minoria, de um movimento, era bandeira para ir para a rua e manifestar, né? Bom, para quem não se lembra, na época, os grandes veículos de comunicação não cobriram inicialmente as manifestações. Ou quando eles cobriam as manifestações, eles davam destaque para casos isolados de violência, de vandalismo, né? E não a motivação das pessoas em estarem ali e protestar. Bom, essa posição dos veículos de comunicação, né, foi decisiva para os grupos se organizarem e fazer tudo ligado às manifestações pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook e pelo Twitter, né? Então, as notícias das manifestações, as convocações, faziam eventos no Facebook para convocar, né? A organização dos protestos, enfim, tudo começou a ser articulado
pelas redes sociais, né? Começou a se fazer grandes coletivos, né, para se organizar, e até pequenos mesmo, né, para conversar sobre as manifestações, quando é que vai ter, que horas vai começar, o local, enfim, o que, que a gente vai levar, tudo foi articulado pelas redes sociais. E aí, quando finalmente os veículos de comunicação começaram a fazer a cobertura das manifestações, né, como elas deveriam ser feitas, eles foram hostilizados. Eu não sei se vocês lembram disso, mas tiveram muitos repórteres que não podiam sequer usar o emblema do canal no microfone ou na câmera, né? Porque senão eles eram vaiados, muitos eram até agredidos, né? Enfim, o resultado de tudo isso, né, foi que os protestos que iniciaram com o lema nenhum centavo a menos, vocês lembram disso? Acabaram levando multidões para as ruas de todo o país de forma simultânea, né? Então foram muito bem organizados, muito bem orquestrados, né? E de nenhum centavo a menos passou para o gigante acordou. Vocês lembram disso? Bom, a gente pode dizer que esses protestos de junho de 2013 fomentaram o consumo de conteúdo político no Brasil, vindo de várias fontes e de vários, o que a gente hoje começa, influenciadores, principalmente pelas redes sociais. Vocês perceberam que de lá para cá a gente consumiu muito mais esse tipo de material, né? Bom, isso principalmente pela ausência de coberturas jornalísticas imparciais, né? Principalmente, esse é um reflexo, né? Tanto que até hoje alguns canais, alguns veículos de comunicação sofrem hostilidade, né? Por conta disso, né? E também, né? Pelo instrumento revolucionador que as pessoas experimentaram nessa ocasião, que foram as redes sociais, né? Foi um instrumento revolucionador que modificou, né, muito as estruturas políticas de 2013 para cá. A gente conhece a história, a gente viveu essa história. Então, a gente viu no que tudo isso ocasionou, principalmente o interesse, né, das pessoas em se comunicar pelas redes sociais, às vezes sem nenhum filtro, né? Bom, na época, vocês devem lembrar, em 2013, a partir dessas manifestações, a presidenta Dilma teve que rever posicionamentos, né? Ela iniciou uma comunicação mais frequente em rede nacional, né? Começou a fazer várias declarações com mais frequência, né? Para dar satisfação ao povo, né? Sobre o que poderia ser feito para atender as reivindicações. Então, os grupos, né, as pessoas se organizaram pelas redes sociais, utilizaram tecnologias digitais, né, e fizeram grandes manifestações a ponto de mudar posições e decisões políticas. E isso é disruptivo, né? Bom, a ideia de determinismo tecnológico assume diversas formas. É importante a gente falar isso aqui, tá bom? Para a gente compreender as limitações do determinismo tecnológico, que podem ser descritas como algo que ocupa espaços ao longo de um espectro entre extremos hard e soft. No extremo hard do espectro, a atividade, o poder de efetuar mudança é imputada à tecnologia a si mesmo ou a alguns dos seus atributos intrínsecos, que foi o que a gente viu na charge anterior. Né? Então, a tecnologia por si só estava definindo, estava determinando relações, cotidianos, né? Mudanças. No outro extremo do espectro, o determinismo soft começa por recordar-nos que a história da tecnologia é uma história de ações humanas. Para entender a origem de um tipo particular de poder tecnológico, devemos primeiramente aprender sobre os atores. Quem eram eles? Quais foram as circunstâncias? Por que a inovação foi feita por essas pessoas e não por outras? Por que foi possível nesse momento e nesse lugar, em vez de em outro tempo ou outro lugar? Quem se beneficiou, quem sofreu? Essa é uma tradução livre de Correia e Jeremias, de um texto de Smith Marx, né, de 1994.
é muito bacana essa citação, porque ela faz a gente perceber exatamente essa construção das manifestações. Né? A gente pode até considerar ela como um determinismo soft, né? Um determinismo tecnológico soft, nessa visão aqui. Tá? Porque foi a necessidade da população que iniciou as manifestações em comunicar sobre o que estava acontecendo, que fez com que as pessoas assumissem o protagonismo de noticiar, de se organizar, de se manifestar pelas redes sociais. Então, esses dois são exemplos bem interessantes para a gente compreender o determinismo tecnológico. Né? Bom, Raquel Corrêa e Betânia Jeremias, elas trazem uma citação bem interessante no artigo delas, que é o seguinte, sobre o determinismo tecnológico. Tá? É insuficiente considerar que empreendimentos tecnológicos determinem necessariamente o desenvolvimento econômico e social, na medida em que não é possível garantir que o incremento tecnológico se converta em progressos para a sociedade ou em melhoria social, nem que as tecnologias guardem uma dimensão de determinação sobre a sociedade. Então, o alerta é que a gente se torne deterministas tecnológicas de nível hard, né? Considere que tudo acontece em virtude da existência das tecnologias digitais e deixe de atuar como protagonista, deixe de ser sujeito dessa história. Né? Lembrando sempre da frase, né, da citação de Manuel Castro, não é a tecnologia que determina a sociedade, é a sociedade que dá novas formas, né? A tecnologia a partir das suas necessidades, né? Dos seus interesses, das suas compreensões, né? Então é importante a gente ter essa posição, tá? Por que eu digo isso? Porque como a gente está num boom, né, de buscar entender, de compreender o que está acontecendo no mundo, tentar entender as novas gerações, porque isso se faz necessário, às vezes a gente acaba atribuindo à tecnologia coisas que poderiam ser do nosso protagonismo, né? Principalmente nós como professores. Então, a gente precisa ter essa compreensão e reconhecer essas limitações do determinismo tecnológico, tá bom? Bom, então, já conhecendo um pouquinho sobre essas discussões que giram em torno, né, da temática determinismo tecnológico, a gente pode começar a refletir sobre o potencial pedagógico das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem, sem ignorar essas discussões, esses dilemas, essas reflexões, né, de determinismo. Então, sempre que vocês forem conversar, forem estudar sobre tecnologias educacionais, tecnologias digitais, enfim, sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre novos sujeitos, sobre sujeitos nativos digitais, geração internet, enfim, todos esses temas, a gente sempre tem que começar entendendo que existe uma compreensão determinista, né, com as tecnologias, né, em que posição a gente vai estar, tá bom? Bom, a gente vai refletir a partir dessas imagens que eu trouxe para vocês, né? O que mudou, né? O que mudou nas salas de aula, ou melhor, o que mudou no ensino formal, nas nossas escolas, né? Do século passado para cá. Né? Podem dar uma analisada aí. Bom, nessas duas ilustrações, vocês vão me responder que o que mudou foi a cor das imagens, né? Antes preto e branco e agora colorido, né? Bom, a mobília mudou, né? Ela está mais ergonômica, né? O quadro negro já não é mais quadro negro, é quadro magnético. Nós temos também aí a ventilação, a gente pode dizer que mudou um pouquinho as janelas, né? Tem só uma janela e uma central de ar, enquanto que na sala anterior, né? Na sala do século XX, início do século XX, tem janelões, né? Para refrescar melhor. Enfim, mas a gente percebe que mudou pouco em relação à organização, em relação à verticalidade dos sujeitos, né?
em relação ao layout da sala de aula, né? E possivelmente em relação às metodologias. Eu arrisco palpitar isso, né? Nessa situação aqui, né? Bom, tem uma historinha que em todos os eventos de tecnologia e educação é contada por algum palestrante, por alguém que está ministrando uma oficina. E agora eu vou contar para vocês, eu vou aproveitar e contar para vocês que é exatamente sobre isso, né? Bom, era uma vez um viajante do tempo, mas não do tempo futuro, né? É do passado, um viajante do tempo passado que chegou aqui, coitado, em 2021, segundo ano de pandemia, péssimo ano ele escolheu para vir, né? Enfim, ele achou tudo muito diferente, né? As cidades, os espaços, as tecnologias digitais, vestuários, costumes, a própria linguagem, né? Mudou, enfim, tudo a ver só o que ele conhece, o que ele sempre conheceu, né? Com a referência do passado. Mas aí ele foi visitar uma escola e ele reconheceu aquele lugar. Ele reconheceu porque praticamente não mudou. Ainda está no mesmo jeito. Como vocês podem ver pela imagem, né? Não mudou. Né? Permanece o mesmo desde a época dele até hoje. E essa é uma historinha para ilustrar, mas é algo para a gente refletir. Poxa, a sociedade mudou. E realmente a escola parece que deu uma estagnada, sabe? Uma parada no tempo. Em 1967, um entusiasta das comunicações, Marshall McLuhan, ele já falava sobre isso. Né? Eu acredito que foi até ele que iniciou essa compreensão dessa historinha. Né? Ele escreveu: a criança de hoje, isso em 1967, fica atônita ao entrar num ambiente típico do século XIX, que ainda caracteriza as instituições educacionais nas quais a informação é escassa, mas ordenada e estruturada em discursos, assuntos e horários fragmentados e classificados. Isso em 1967, século XX, fazendo referência ao século XIX, e se é 67, a internet oficialmente ainda não surgiu ali. Então, só no tempo de Marshall McLuhan, né, 67, ele já percebeu que o mundo mudou, mas que a escola permanecia a mesma. Com a mesma organização de sala, com a mesma estruturação, com os mesmos assuntos, com a fragmentação, com a compartimentação, com a disciplinaridade. Né? Então, é um pouco preocupante, gente. A gente precisa considerar isso, a gente precisa refletir sobre isso. Né? A gente precisa refletir que a educação ela não andou no mesmo passo que as tecnologias que foram surgindo, que a sociedade, né, com tecnologias foi se apresentando. Né? Isso se deve um pouco pela letargia da educação formal. Né? Não só da educação formal, mas dos gestores públicos, dos sujeitos escolares, gestão, docência, comunidade escolar, enfim, essa letargia que dificultou o acompanhamento da educação com o avanço tecnológico. A gente viu, a gente sentiu, a gente percebeu. Eu lembro que no início dos anos 2000, com a virada do milênio, vocês devem lembrar disso, que tinha o medo do bug do milênio, né? Existia muita fake news no meio da educação formal, do medo dos professores em serem substituídos pelas máquinas, pelos computadores, pelas tecnologias, né, que estavam surgindo. E isso fazia com que eles criassem um pouco de resistência a utilizar, ao trabalhar, ao implementar tecnologias
na sua sala de aula, na sua rotina pedagógica, na sua prática pedagógica, né? Bom, o que acontece, gente, é que a gente pagou um pouquinho caro, né, por essa letargia, né? Isso ficou mais evidente com a pandemia, que levou a gente a aulas remotas, né, emergenciais, e muitas instituições, profissionais da educação, muitos gestores escolares, gestores públicos ficaram perdidos, né? Tiveram escolas que fecharam, tiveram escolas que teve uma evasão escolar muito grande de alunos, né? Houve demissões de professores, de profissionais da educação, porque não se tinha como pagar a conta, né? Os alunos não tinham acesso, não tinha inclusão digital com os alunos, não teve, porque a gente não acompanhou, né, esses passos da tecnologia, né? Vocês não têm ideia, gente, de como bombou no ano de 2020, principalmente a busca por instrumentalização de tecnologias digitais por parte dos profissionais da educação. E dos sistemas de ensino, né? Tiveram muitos sistemas de ensino que investiram alto, né, para comprar suporte, para comprar programação, para comprar produtos, serviços, né, que atendessem às suas necessidades de aulas remotas, né? E empresas de educação, de tecnologia, educação, né, ou que oferecem suporte em tecnologia, eles alavancaram e lucraram muito com a crise, muito mesmo, né? Justamente porque muitos profissionais estavam perdidos, né? Não sabiam o que fazer. E muito disso se deve, né, à negligência do passado, né? A negligência de que a gente não acompanhou, de que a gente não foi mais adiante, né, quando se tratava de tecnologias. A gente parou mesmo, né? E essa é uma crítica, uma autocrítica que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer. E aí tem uma questão muito importante que a gente precisa refletir. Quando retornar o presencial 100%, como é que vai ser? Né? Você vai assumir uma nova postura diante de uma sociedade que está acompanhando os avanços tecnológicos, ou vai retomar os planos de aula, os planos de ensino, os planos de trabalho, focado numa sala de aula completamente analógica, ou uma sala de aula que não valoriza a cultura digital dos alunos? É uma reflexão que eu deixo aqui, tá bom? Por isso, gente, hoje em dia, a pergunta: as tecnologias digitais ajudam na educação? Não faz mais sentido. Assim como a pergunta: o professor vai ser substituído pelo computador? Também não faz mais sentido, porque a gente percebeu como é importante a presença do professor, a atuação do professor, né? Porque sozinho, com aulas remotas, a gente não conseguiu substituir o professor, graças a Deus, né? Porque é uma profissão muito importante, né? E aí, gente, é o seguinte: ou a educação se aproxima da cultura digital, que é a cultura que a gente está vivendo e vai cada dia mais mergulhar nessa sociedade, vai mergulhar nessa cultura digital, que dificilmente haverá retrocesso, gente. Dificilmente. A gente pode pensar cenários pós-apocalípticos em que as tecnologias, em que, enfim, tudo que é digital pare. Muitos filmes, muitas séries já apresentaram isso, né? Mas hoje, vendo o cenário, fazendo o panorama, né, de como tá esses avanços e como está mudando tudo a cada dia, a gente dificilmente vê um retrocesso nessa vida real aqui. Pode acontecer? Pode, não sei. A gente está aí assistindo e consumindo tudo quanto é material de mídia e se abastecendo de teorias conspiratórias de tecnologia. Estamos. Faz parte, né? Faz parte da cultura digital consumir conteúdos
assim também, ou não, depende, enfim. Ou ela estará preparando para uma vida que não existe mais. Tem até uma pesquisa, não sei se vocês já ouviram falar dessa pesquisa, mas é uma não me lembro a instituição que fez, o instituto que fez, mas é uma análise das profissões do futuro, né? Que muitas crianças que vão se formar daqui a 20 anos, 30 anos, vão assumir empregos que ainda não existem hoje, né? Ou seja, se a gente continuar atuando de uma maneira ignorando ou resistindo à cultura digital, a tecnologias digitais na educação, a gente está formando para um mundo que não vai mais existir, ou um mundo que a gente não tem como colaborar com ele, né? Então a gente precisa refletir sobre isso, né? Bom, Keynes que traz uma frase, um pensamento, uma compreensão bem importante para essa compreensão. Ó, uma relação cíclica que se estabelece. Quanto maior o acesso à informação, mais necessidade se tem de atualização para ficar em dia com as mais novas informações. E a escola é o espaço social fundamental para alimentar essa relação. Não é o YouTube, não são tutoriais, não são que mais? Redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, não são essas mídias que têm que assumir esse protagonismo de educação das nossas crianças. Somos nós que estamos atuando na escola, na educação básica, no ensino superior, somos nós que estamos em formação, somos nós que estamos estudando isso, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelo ensino e aprendizagem das nossas crianças para essa sociedade da informação e do conhecimento que a gente está vivendo, né? E que vai se intensificar ainda mais daqui por diante, né? Daqui para o futuro. E aí eu trago para vocês o patrono da educação brasileira, professor Paulo Freire, né? Em um diálogo histórico registrado em vídeo que ele teve com o matemático sul-africano Simon Papert em 1995, né? Na ocasião, ele refletiu sobre a escola e ele defendeu a urgência da sobrevivência dessa escola a partir de uma reforma radical, sabe, refletir ela como um todo. Ele falou assim, o vídeo é muito interessante, só vocês procurarem na internet que tem toda essa conversa deles dois, que é muito, muito, muito empolgante para a gente entender como esses dois caras estavam à frente do seu tempo. Ele falou, eu constato que a escola está péssima, mas eu não constato que a escola está desaparecendo e vai desaparecer. Por isso, eu apelo para nós, os que escapamos da morte da escola e que estamos sobreviventes aqui. Modifiquemos a escola. Para mim, a questão não é acabar com ela, mas é mudá-la completamente. Quer dizer, eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, sepultá-la, mas refazê-la. Profundo, né? Muito profundo. Estou quase decorando essa fala dele de tanto que eu reproduzo ela, porque de fato é isso, né? É por isso que a gente está aqui, para participar dessa reforma, né? Dessa reforma de muitas mãos brasileiras, né? Com estudo, com reflexão, com conversa, com partilha, com troca, né? Para continuar lutando para pôr a escola à altura do seu tempo. É bem profundo e é bem impactante. Então, a gente precisa refletir sobre isso, tá bom? A gente precisa tomar novas atitudes agora, da maneira como a gente está, com aulas remotas emergenciais, ou então
no processo de ensino híbrido, então de rodízio, dependendo de como a gente está vivenciando hoje, né, da pandemia, mas quando retornar, a gente precisa, sabe, dar uma reformada, sabe, na maneira como a gente está compreendendo as aulas presenciais, da maneira como a gente vai compreender as aulas presenciais, até porque os nossos alunos vão nos cobrar isso, né? Vai chegar um momento em que eles não vão mais querer viver o que eles viveram em 2019 do ensino presencial, né? Eles querem um up, né? Então, é uma reflexão muito importante, tá? Bom, e aí, gente, a questão trazida por esse módulo, que é sobre o potencial pedagógico das TDICs no processo de ensino-aprendizagem, e depois de toda essa reflexão, né, sobre a necessidade de ter novas posturas a partir dessa cultura digital, a partir dessa sociedade do conhecimento, da informação, para a gente ser protagonista disso tudo, né? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que ficou muito conhecida nos últimos anos na área da educação e da inovação, né? Que é a pirâmide Glasser, né? William Glasser. Bom, William Glasser, esse senhor que vocês estão vendo, ele foi um psiquiatra norte-americano, né? E aí ele apresentou essa pirâmide de aprendizado. Ele deu ênfase, né? Sobre a capacidade de retenção de um conteúdo por uma pessoa. Essa é uma visão, é uma compreensão, é um estudo que ele fez, né? Em que ele definiu essa pirâmide, né? Ela é interessante, né? Porque a gente consegue perceber o quanto, por exemplo, um tema que é estudado de forma ativa, né? O conteúdo, os temas, são retidos de uma maneira mais efetiva pelas pessoas, né? Por exemplo, 90% quando ensinamos aos outros, 80% quando fazemos, né? Aprendemos 70% quando discutimos com outros, ou seja, todas essas atividades a gente está agindo, a gente está ativo, está em atuação, né? E aí, caso o aprendizado seja somente de forma passiva, né, assistindo uma palestra, ouvindo uma história, assistindo um vídeo, assistindo uma TV, ou então assistindo uma aula expositiva, né, o conteúdo ele é esquecido com mais facilidade, porque na compreensão de classe, esse conteúdo tem uma baixa retenção pelo cérebro, né? O que acaba dificultando o aprendizado, né? Então, a retenção é 10% quando se lê, 20% quando escuta, 30% quando vê, 50% quando vê e ouve, enfim. É interessante, primeiro, a gente conhecer essa abordagem, tá bom? É uma visão de mundo, é uma compreensão, um estudo que ele fez, não é absoluto, até porque existem muitos outros teóricos que trazem também estudos sobre a forma como a gente aprende, né? Piaget está aí, né? Vygotsky está aí, enfim. Mas é uma visão interessante para a gente compreender a questão da ensino-aprendizagem de forma ativa. Né? É interessante conhecer essa proposta, né? Porque é uma forma de compreender a aprendizagem e reconhecer o potencial do estudo do William Glasser, né? E o potencial da aprendizagem ativa, e que também pode ser conduzida pelas tecnologias digitais. Então, se a gente for parar para analisar, a gente consegue até compreender isso, né? Mas isso não é absoluto, isso não é unânime, né? E aí eu pergunto para você, como é que você aprende? Né? Como é que você tem a ideia de que você retém um conteúdo? Né? Eu, na minha particularidade, né, desde da educação básica, eu tenho a compreensão de que eu retenho um conteúdo, né? Não vou dizer que eu aprendo, porque a aprendizagem precisa ser significativa, mas eu retenho um conteúdo com mais
fixação quando eu faço resumos, quando eu faço resenhas, né? De aulas, de livros, enfim, é a minha maneira de aprender, né? Mas cada um tem a sua, é claro, mas aí é uma atividade ativa minha, fazer resumos, fazer resenhas, né? Fazer fichamentos, né? É a minha prática ativa que me ajuda a aprender, né? Ou a reter um conteúdo, né? E aí eu fico uma reflexão, faz essa autoanálise sua, como é que você tem mais facilidade de aprender, né? Assistindo vídeo, fazendo isso, né? Bora refletir um pouquinho sobre como a gente aprende para depois buscar, né, ensinar os nossos alunos também, né? Nesse ponto, eu só quero fazer um esclarecimento sobre tecnologias digitais e tecnologias educacionais, tá bom? É porque como a gente está falando sobre isso, né, bastante, às vezes acaba se confundindo. E é um erro muito comum, gente. É um erro muito comum que está acontecendo nos últimos anos, né? Mas primeiro a gente precisa entender que esse foi um dos grandes obstáculos de implementação de tecnologias digitais no uso pedagógico das instituições, né? Começou tudo com erros conceituais, né? Bom, primeiro, tecnologias digitais a gente conceituou no módulo 1. Né? Eu apresentei a definição a partir da professora Vani Kensky, né? Falei sobre tecnologias digitais, novas tecnologias. E aí, nesse módulo, eu quero esclarecer sobre tecnologias educacionais, tá bom? Bom, tecnologias digitais, como a gente viu no módulo passado, né? A professora Maniquins que fala que tecnologias digitais, ou novas tecnologias, que era o termo que ela estava usando, né? São processos, produtos relacionados com o conhecimento originário da eletrônica, da microeletrônica, das telecomunicações, né? Característica delas estarem sempre em transformação, né? Elas não são materializadas, né, em máquinas ou equipamentos, mas o espaço delas é o virtual, né? E a matéria-prima delas é a informação. Sendo assim, tecnologia educacional, ela diz respeito à utilização de recursos tecnológicos para fins pedagógicos, né? E não necessariamente vai ser uma tecnologia digital. Pode vir a ser, mas não necessariamente é, tá? O objetivo das tecnologias digitais é apresentar práticas inovadoras, fazer com que os dispositivos tecnológicos possam servir, né, ao processo de ensino-aprendizagem, à prática docente, né? Mas não necessariamente são tecnologias digitais. A gente vê, por exemplo, as tecnologias assistivas, né? Que elas podem ser implementadas na educação, e muitas delas não são digitais, mas são tecnologias que a gente pode utilizar para facilitar a acessibilidade, a inclusão, né? Então, é bem importante essa compreensão, tá? Por que eu digo isso, gente? Porque se criou uma compreensão, não sei como começou isso, mas se iniciou uma compreensão de que as tecnologias educacionais, a aprendizagem ativa, as metodologias ativas só seriam eficazes se elas utilizassem tecnologias digitais. Isso não é verdade. A gente tem muitos exemplos de que não é assim, né? E tecnologias educacionais, o princípio dela, né, é dar suporte, né? É dar suporte, facilitar esse processo, ser um aliado do professor, né? Ser enfim, um apoio. E esses recursos não necessariamente precisam ser digitais, né? Às vezes, por exemplo, um material dourado de Maria Montessori, né? É uma tecnologia educacional,
né? Quem já experimentou sabe a diversidade, a riqueza que tem aquele material, e ele é madeira, com alguns gominhos, né, que dão a impressão de que são quadradinhos e pronto, né? Não tem nada de digital ali. Dá para fazer numa marcenaria, né? Ou dá para comprar, enfim, mas é uma tecnologia educacional, então a gente precisa compreender isso, tá? Porque aí a resistência dos professores se deu porque se acreditou que só teria eficácia uma tecnologia educacional se ele implementasse uma tecnologia digital. E isso foi um tiro no pé, porque aí muitos professores não preferiram não assumir, não arriscar, porque não tinham domínio dessa área, né? Ou porque não foi aperfeiçoado, não foi, enfim. E isso foi o que dificultou todo esse processo de implementação de tecnologias educacionais nas nossas instituições, nas nossas escolas, né? Na nossa prática docente. Tá? E aí é um alerta, tá, gente? Um alerta muito importante que precisa ser feito. Tá? O uso de tecnologias digitais na educação não deve ser reduzido a um tecnicismo, tá? Porque isso resumiria o uso de novas técnicas e metodologias, se resumiria a uma aplicação descontextualizada e sem intencionalidade pedagógica. Eu digo isso para a gente não entender essa proposta de assumir aprendizagem ativa, metodologias ativas, tecnologias digitais, e entender que temos que tornar tudo na nossa sala de aula super tecnológica, sabe, com aqueles quadros interativos do Fantástico, ou então toda a turma tem que ter um podcast, enfim, sabe, sempre tem que ter sei lá, uma ideia inovadora cada aula, cada semestre, cada bimestre, né? Por que eu digo isso, gente? Porque às vezes quando a gente faz muita peripécia, sem intenção, sem intencionalidade, sem objetivos claros, sem contexto, acaba sendo um tiro no pé, né? É um erro muito comum na educação, né? O foco na tecnologia digital e não na pedagogia, não na didática, não no método, não no nosso aluno, né? Está sendo um erro muito comum, né? O erro que, inclusive, está no texto da BNC Formação de Professores é quando se coloca nos ombros dos professores a responsabilidade do sucesso e do fracasso dos alunos. Esse é um erro muito comum, né? E aí é um erro muito comum achar que é obrigação do professor investir em todo esse, sabe, espetáculo tecnológico na sala de aula, ele tem que comprar material, ele tem que comprar data show, tem que investir num quadro interativo, tem que investir nisso, num programa, ele tem que assinar aquele pacote, tem que ser prêmio e tudo mais. Gente, não é assim. E a gente precisa refletir sobre isso, tá bom? A responsabilidade é da escola, é dos sujeitos escolares, é da gestão pública, né? Todos esses sujeitos têm responsabilidade nesse processo. Tem que ter infraestrutura, tem que cobrar, tem que pedir pelos investimentos, tem que fazer projetos, enfim, né? Mas não é responsabilidade, não é somente responsabilidade do professor o sucesso e o fracasso, principalmente do aluno, tá bom? Bom, vocês entendem isso, né? O professor ele não é aquela andorinha que faz verão. Ele sozinho não pode resolver essas questões quando lhe falta estrutura, né? E esse é mais um erro que a gente pode listar quando a escola e os professores se preocupam
excessivamente explorar o potencial das tecnologias digitais e subestimam a própria capacidade de produzir e inovar a partir da sua proposta pedagógica, dos seus talentos que não são explorados na escola. Tem um estudo muito interessante, se não me engano, é de 2019, professores do Brasil, da professora Bernadette Gatti, Marli André, se não me engano, mas que é bem interessante porque uma das apresentações, né, que elas fizeram é que existem muitos professores fazendo coisas inovadoras em sala de aula e que às vezes fica somente dentro das quatro paredes da sala de aula, né? E isso precisa ser evidenciado, né? A gente precisa olhar, né, com mais carinho, com mais cuidado, né? Lembrem-se, gente, por mais high-tech que sejam as tecnologias digitais, né, nenhuma vai substituir a criatividade e a inovação de um bom professor, né? Não sejamos deterministas tecnológicos de nível hard, tá bom? As tecnologias, elas são apoio, elas são suporte, elas são ferramentas do processo de ensino-aprendizagem, elas não são protagonistas, tá bom? Por isso, o como podemos usar a tecnologia que está disponível para melhorar o que a gente faz deve ser pensado e não o porquê que a gente deve usar, tá bom? A gente precisa refletir sobre o como utilizar elas, elas têm que estar a nosso serviço, tá? Bom, algumas constatações, tá, que a gente precisa fazer, que são importantes, até para a gente finalizar bem, né? É a seguinte, né? Constatações. Empregar novas tecnologias na educação não implica em sucesso no aprendizado, tá? Não implica. Como eu falei, você pode ter o quadro do Fantástico, aquele interativo que vai, aparece aquelas imagens 3D e tudo mais, enfim. Pode ter, mas se não tem intencionalidade, não tem contexto, o aluno não vai aprender, tá? Devemos focar no uso da tecnologia para o ensino e não do ensino para a tecnologia. Tá? Não é transferir a nossa aula que a gente faria presencialmente com o uso de tecnologia. Que aí não vai ter, sabe? Não vai ter lógica, né? Não tem lógica. Esse não é o sentido da inovação que a gente está buscando, né? E sempre pensar, né? Sempre lembrar a tecnologia, seja ela digital, seja ela analógica, tecnologia educacional, ela precisa vir a serviço do ensino, da aprendizagem, né? E não o contrário, né? É necessário haver motivação e abertura das pessoas envolvidas. Deve haver a inclusão dos professores e alunos nesse processo. Porque o que aconteceu muito, gente, esse foi um erro muito grande, foi isso, né? Se excluiu digitalmente professores e alunos nas escolas durante muito tempo. Quantos laboratórios de informática ficaram parados, né? Acabaram, sabe, se sucateando maquinário que poderia estar sendo utilizado nas aulas mesmo, nas salas de aula, né? Quanto material a gente não deixou encostado durante muito tempo e acabou não utilizando, né? Quantos professores e professoras não investiram em formação continuada de tecnologia digital? Mas, gente, se não tiver um uso cotidiano, efetivo, né, de tecnologias digitais, se elas não forem inseridas no nosso cotidiano, a gente não vai aprender, a gente não vai implementar. Né? O grande segredo está aí, né? A inclusão digital começa com esse uso efetivo nas atividades do cotidiano, e não somente em um dia na semana, uma atividade, um projeto, no bimestre. Não, precisa ser algo que é cotidiano, né? Começar a pensar e refletir sobre isso, né? Então, tem que focar, né,
na inclusão digital dos professores e dos alunos, senão não vai acontecer, os professores não vão conseguir utilizar. Eu tenho uma reflexão que, pelo fato dos professores terem assumido muito mais as tecnologias digitais nesse período de pandemia, quando a gente retornar, a gente vai ter professores aí que vão explorar muito mais os recursos, né? E precisa ter mesmo essa compreensão, esse incentivo, e continuando, e levando, né? Mas se tiver o retrocesso, né? Deixar de vez, aí perde essa habilidade que a gente teve que desenvolver nesse período de suspensão de aulas presenciais, né? Outra constatação: a intencionalidade pedagógica, fundamentação teórica e senso crítico são imprescindíveis para o uso de tecnologias digitais na educação, tá bom? Não dá para a gente preparar uma aula, não dá para a gente preparar nosso material se a gente não tiver, e colocar um monte de suporte tecnológico e tudo mais, se a gente não tem intencionalidade pedagógica, né? A gente precisa ter, e não só isso, mas contexto, né? Precisa ter contexto, precisa ter fundamentação teórica. Olha a preocupação que a gente está tendo nesse curso de apresentar vários autores, várias ideias, várias citações, vários referenciais para vocês. É porque tudo isso está dentro de estudos, né, de abordagens. Se a gente for ignorar tudo isso, a gente vai acabar negando a, enfim, o estudo, o saber de muitos anos e de muitos profissionais. Então, a gente precisa continuar estudando, continuar investindo, né, para que a gente possa entender, compreender e saber falar, saber contestar e refletir sobre tudo isso, né? E senso crítico, né? Senso crítico de que não existem verdades absolutas. Vocês perceberam que em todas as aulas, nas 2 aulas que nós estamos aqui, eu com vocês, eu sempre digo isso: essa é uma visão de mundo, não pode ser absoluto. É, ó, ó, tem aqui esse termo, mas também tem essa falácia, né? Enfim, é senso crítico, né? A gente precisa refletir, né? Olhar pelos 2 pontos de vista, né? E não assumir e polarizar uma ideia, uma corrente, enfim, né? Bom, para finalizar, somente para finalizar mesmo, foi apresentada essa questão para a gente sobre quais impactos positivos das tecnologias digitais educacionais, né, na formação da minha comunidade escolar. Bom, eu não tenho como mensurar esses impactos, afinal, cada experiência ela é única, né, e a gente está lidando com a escola, e a escola por si só é uma instituição social muito complexa, com muitos sujeitos diversos, hábitos diversos, culturas diversas. Enfim, mas a gente consegue traçar objetivos, metas, né, para buscar um sucesso, né, de associação das tecnologias digitais educacionais com a escola, tá? Foi por isso que eu trouxe para vocês, que é mais uma compreensão, tá? De mundo que, novamente, não precisa ser absoluta, não pode ser absoluta, assim como esses autores apresentam essa ideia, essas propostas, né? Esses princípios, no caso. Muitos outros autores também fazem sugestões sobre tudo isso, mas outros porque é interessante, porque faz parte da nossa rotina, né? Às vezes a gente fica um pouco perdido sobre como fazer, como desenvolver as coisas dentro da nossa rotina na sala de aula, né? Eu achei interessante para a gente saber que existe, primeiro, né? Se aprofundar mais. O artigo que eu encontrei ele está todo em inglês, né? Então dá para a gente pesquisar mais, né? E tentar buscar novas ideias também, né? Não assumir tudo como absoluto, novamente, tá? Bom, ele é um artigo de Arthur Schinkering e Stefan Herman, 1996. O título é Implementando os 7 Princípios, Tecnologia como Alavanca.
Primeiro que eu achei esse artigo, na verdade foi uma releitura dele num livro de Novas Tecnologias e Mediações Pedagógicas, do professor José Morin, mas é um artigo dentro desse livro, né? Que é, se não me engano, é do professor Marcos Macedo, se eu não me engano, que fala muito sobre a colaboração, a aprendizagem baseada em colaboração e tudo mais. Eu achei bacana e eu fui pesquisar mais além, né, para saber o que esse artigo traz na sua essência. E aí eu trouxe aqui os sete princípios que os autores eles indicam, né, para a gente buscar um sucesso, né, a partir da compreensão da cultura digital ou da sociedade da informação e do conhecimento dos nossos alunos, né? Tá aí, ó. Primeiro, incentive o contato entre alunos e professores, né? E esse contato entre alunos e professores, a gente pode colocar também encorajar o contato entre estudantes e universidades, né? Fazer os nossos alunos participarem mais ativamente das universidades, fazerem parte de grupos de pesquisa, né? E experimentar comunidades de aprendizagem. Acho que esse é um ponto de partida muito bacana. E até porque, gente, a gente precisa estar no chão da escola, né? Segundo, incentive a reciprocidade e a cooperação entre os alunos, né? Encorajar essa cooperação, né? Essa é uma palavra que está muito em voga, mas é porque faz parte mesmo da cultura digital dos nossos alunos. Eles gostam de cooperar, né? Eles gostam de estar juntos, né? Por isso que para muitos sujeitos das novas gerações, né, principalmente os que estão imersos na cultura digital, eles gostam de participar de times, né, de aprender em times, gostam de jogar em rede, né, gostam de conversar em rede, né. Enfim, a gente precisa então implementar isso dentro da nossa sala de aula também, né, nosso espaço escolar, enfim. Use técnicas de aprendizagem ativa. Essa é bem bacana, né? Que a gente precisa encorajar mais a aprendizagem ativa, colaborativa, com os nossos alunos, mas também nós, professores, com os nossos colegas professores também, né? Montar a comunidade de aprendizagem dentro das nossas escolas, dentro das nossas espaços de estudo, né? E também fazer parte de grupos de pesquisa das universidades, né? A gente pode fazer isso, né? A gente pode buscar as instituições. Eu sei que a UFOPA tem muitos grupos de pesquisa e eles são excelentes, eles fazem atividades externas, atividades para a comunidade externa, e é bacana a gente conhecer, a gente se incluir, a gente participar dessas comunidades de aprendizagem, né? Para a gente conseguir ter essa experiência de colaboração e poder incentivar os nossos alunos, encorajar os nossos alunos a ter também esse comportamento de aprendizagem colaborativa, de aprendizagem ativa, né? Forneça feedback imediato, né? Dar retorno às respostas que os nossos alunos nos fazem, né? É claro, a gente não vai ter todas as respostas na ponta da língua, né? Mas a gente precisa dar um feedback para os nossos alunos. A gente não pode deixar uma atividade, uma conversa, sem fazer esse apanhado geral, né? Sem fazer dar esse fechamento para o nosso aluno, né? 5. Enfatize o tempo para as tarefas, né? O tempo que os nossos alunos podem investir em atividades, no caso, os autores eles colocam atividades para casa, né? Aqui no livro do Novas Tecnologias e Mediações Pedagógicas, eles falam sobre enfatizar o tempo para as tarefas, né? Mas é isso, né? É propor atividades, desafios, né? 6. Comunique altas expectativas, né? A gente precisa apresentar para os nossos alunos as expectativas, né? Dar as impressões, né? Fazer panoramas, né? Prospecções, para que eles possam ficar empolgados com isso, né?
E 7, respeite os diversos talentos e formas de aprendizagem, né? Respeitar, né, a maneira como o nosso aluno ele está. Hoje a gente vive uma sociedade diversa, a gente precisa entender isso como professor, e a gente precisa respeitar eles, precisa respeitar os seus talentos, e os seus modos de aprender diversos mesmo, né? Não tem uma maneira certa, não é esse o método, não é essa técnica e pronto, acabou. Não, a gente precisa reconhecer a diversidade que a gente tem na nossa sala de aula, tá? E é isso. Essa é a minha contribuição para esse módulo, né? E eu espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos que tenham ficado curiosos, né? Para continuar pesquisando sobre essas questões. Então, gratidão pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau.